Olá pessoal, eu sou a Artênia, colaboradora do IRPA e atuo no projeto Bahia Produtiva. Hoje a gente convidou a Aline Nunes para falar sobre o uso de defensivos naturais no controle de pragas. Hoje nós estamos aqui para dialogar um pouco sobre os defensivos agrícolas naturais. Os defensivos agrícolas naturais, eles são produtos que podem ser de origem animal, origem vegetal ou mineral, de baixa ou nenhuma toxicidade, ou seja, tem baixo impacto no meio ambiente e que atua no controle de insetos e micro-organismos que são causadores de danos às culturas, às plantações, ou seja, é o que a gente chama popularmente de pragas. A gente sabe que o Brasil é hoje um dos maiores usuários de agrotóxico do mundo e o uso desses agrotóxicos eles trazem uma série de impactos ambientais, para a saúde do homem que se alimenta de alimentos muitas vezes contaminados, ou para as pessoas que estão ali trabalhando com esses produtos e muitas vezes não utilizam o equipamento de proteção adequado, como para a natureza de uma forma geral, já que a gente tem produtos com potencial de contaminação de corpos d'água, de solos, a perda da biodiversidade, a gente tem inseticidas que eles atuam inclusive na redução do número de abelhas, que são insetos importantíssimos para a natureza e para a produção agrícola. E aí os defensivos agrícolas naturais eles surgem como uma alternativa ambientalmente correta e mais viável para o controle dessas pragas. Antes de falar propriamente desses defensivos, eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre o que causa o ataque desses insetos, ou desses micro-organismos às plantas, Por que essas plantas elas são atacadas por esses insetos? Bem, existem vários fatores que podem contribuir para isso. A gente pode citar, por exemplo, a monocultura, Se a gente imagina uma área de vegetação nativa, ou seja, uma floresta, uma área de caatinga nativa, a gente tem ali naquele ambiente uma diversidade de espécies vegetais, ou seja, uma diversidade de plantas, e atrelada a essa diversidade de plantas, a gente tem uma diversidade de animais, que estão atreladas a essas plantas. Então, animais maiores, nós temos insetos, temos microseres também, como fungos, bactérias, e junto a esses animais, a gente tem animais que têm o potencial de causar prejuízos, de causar danos às culturas vegetais. Entretanto, no ambiente natural, quando ele está em equilíbrio, ele está em contato com uma série de outros organismos vivos, Então, a sua população, ela está, de certa forma, controlada. Então, não há um aumento dessa população a ponto que ela possa vir a causar, por exemplo, a morte de uma planta, A gente tem nessa área nativa lagarta, a gente tem fungos que podem causar plantas, mas por conta de toda essa vida que está ali atrelada, o número da população desses seres vivos está ali controlado e aí não causa tantos danos nas culturas, Mas se a gente desmata essa área e planta, por exemplo, uma só cultura, uma área de monocultura, junto com toda a diversidade de plantas, que é visível, que a gente perde também essa diversidade de animal que está atrelada a essa vegetação ali que foi retirada da área. Então, o que ocorre? Quando a gente perde essa diversidade de animais, pode ocorrer o aumento da população de um determinado inseto, por exemplo, e esse inseto pode vir a se tornar uma praga de alguma cultura, Outro exemplo que a gente pode citar é a importação de algum desses organismos, Isso pode ocorrer de forma proposital. A gente tem aí o exemplo da cochonilha, A cochonilha do carmim, que foi trazida, é um inseto mexicano, ele foi trazido para o Brasil com fins econômicos, Pensou-se em trazer esse inseto para que fosse utilizado na indústria de corante, tanto corante alimentar quanto corante têxtil. Entretanto, ela chegando aqui no Brasil, ela encontrou condições ambientais favoráveis e aí ela se desenvolveu e acabou se tornando uma praga importantíssima da cultura da palma, por exemplo, E em outros casos, a gente pode ter às vezes esses insetos, esses micro-organismos de forma acidental.
Por exemplo, quando a gente traz uma planta ou uma fruta de uma outra localidade, a gente importa, né? Um exemplo. E nós não temos os cuidados sanitários adequados, a gente pode estar trazendo junto com aquela fruta os ovos ou as larvas de um inseto ou um fungo, uma bactéria que não é nativo, né? Que não é daqui do Brasil, portanto não vai ter inimigos naturais e isso também pode vir a se tornar uma praga na cultura, como a gente tem vários exemplos, né? Outro fator é o melhoramento genético. Quando eu falo de melhoramento genético, eu não falo somente da transgenia, né? Aquele melhoramento genético mais simples, que é o da seleção de espécies. A gente tinha na natureza várias espécies de milho, várias espécies de feijão, várias espécies de sorgo. E aí o homem, ao longo do tempo, ele foi selecionando, né, algumas espécies. Muitas vezes porque aquela espécie era mais produtiva, né? Só que ao selecionar essa espécie que teoricamente ela é mais produtiva, às vezes a gente está desprezando, a gente está deixando de cultivar uma espécie que é mais resistente ao ataque de pragas, né? Então, nesse sentido, é muito importante o papel dos agricultores que são guardiões de sementes, né? Porque eles têm essa biodiversidade. E aí, dentro de toda essa diversidade de sementes, pode existir uma semente que é mais resistente a determinado parasita, a determinado inseto, que é uma praga agora ou que pode vir a se tornar uma praga no futuro, né? E aí muitas vezes essas variedades que são selecionadas e altamente produtivas, elas são dependentes também de um pacote tecnológico, né? Aquela semente, ela é muito produtiva, mas ela só é muito produtiva se a gente utilizar determinado adubo, se a gente utilizar determinado inseticida. Então isso também tira um pouco da autonomia, né, dos nossos agricultores, porque eles estão atrelados a esse mercado, só conseguem produzir se tiver, né, esse pacote junto com o cultivo. Então, como eu vinha dizendo, né, essas sementes altamente produtivas, elas muitas vezes dependem desse pacote e isso tira a autonomia dos nossos agricultores, né? Então, é um pacote de usos de agrotóxico específico, um inseticida específico, uma série de elementos para adubação, né? E esse excesso de adubação também é uma outra causa do ataque, né, de insetos. Então, se a gente tem um excesso de nutrientes circulando ali na planta, isso também atrai as pragas, né? A gente pode fazer um comparativo com uma pessoa que se alimenta de forma saudável, então ela está bem nutrida, e uma pessoa que às vezes não está naquele aspecto de má nutrição que a gente imagina, né? Que está magro, por exemplo, muito magro, não, mas ele está se alimentando, só que não está se alimentando de forma adequada, não está bem nutrido. Então essa pessoa, ela vai ter mais chance de adoecer do que aquele ser humano que está bem nutrido, né? A mesma forma são as plantas. Então o excesso de nutrientes, ele faz com que haja o aumento, né, da circulação de carboidratos, de açúcares lá nos tecidos vegetais da planta. Ó, a gente pode imaginar que, com esse brinquedinho, né? Uma planta saudável, ela tem circulando lá nos seus tecidos vegetais, na sua seiva, carboidratos e açúcares complexos, ou seja, de cadeia longa, né? Então, os insetos, eles geralmente não conseguem se alimentar desse tipo de carboidrato. Entretanto, quando a planta está excessivamente adubada, ou quando ela está com alguma deficiência, né, está faltando algum nutriente, esses carboidratos, esses açúcares, eles são reduzidos, é como se eles fossem quebrados, né? E aí, o que ocorre? O inseto ele não consegue se alimentar dos carboidratos de cadeia complexa, mas consegue desses de cadeia menor. Então, tendo o alimento para o inseto tem uma maior chance, né, de colonizar ali aquela planta e causar um dano econômico. Para ter uma planta saudável, né, a gente vai investir na adubação orgânica, à base de esterco, à base de compostagem, à base de humus. A gente vai utilizar a rotação de cultura, o consórcio de cultura, né? Porque o consórcio de cultura, ele se aproxima mais do que existe no ambiente, nessa diversidade. Então, ele permite também a diversidade de vida animal. Então, é maior a chance de controle de insetos, né? Diminui a chance que esses insetos estejam num tamanho de população que venha a causar danos. A gente faz uso também das plantas repelentes. A gente tem vários exemplos, né? O cravo de defunto, que é muito utilizado nas hortaliças,
hortelã, arruda, manjericão, o próprio coentro, né, é uma planta repelente. O uso de quebra-ventos também é muito utilizado, que são aquelas plantas que a gente coloca, né, ao redor do cultivo. Além de ser uma barreira física, né, para esses insetos, eles também protegem as culturas do vento, né? Já que os micro-organismos, os fungos, as bactérias, eles precisam de um ferimento na folha, né, para que ele venha colonizar. Então esse ferimento ele pode ser causado pela picada do inseto, ele pode ser causado simplesmente pelo vento. Veio um vento forte, criou uma pequena lesão, um pequeno ferimento ali na folha, e ali é a porta de entrada, né, para o fungo, bactéria que pode vir a causar as doenças nas plantas também. Então é importante a gente enfatizar, né, todo esse manejo que deve ser pensado antes mesmo da produção, né, para que essa produção não venha a ser atacada pelas pragas. Mas caso ocorra, né, caso tudo isso falhe e ocorra o ataque desses insetos, é importante que a gente utilize os defensivos naturais, né, por todas essas questões que a gente já citou aqui no vídeo. Então, além desse problema, né, causado pelo excesso ou falta de algum nutriente, a gente tem também a questão da resistência, né, por parte de alguns inseticidas. Por quê? Esses inseticidas, muitas vezes, eles não são seletivos, né? Então, eles estão atuando ali tanto naquele inseto que está causando prejuízo às culturas, à plantação, como nos inimigos naturais. E aí, o que ocorre, né? Há uma grande chance também da praga ela se tornar resistente a esse produto. Então, por isso, muitas vezes na cultura, na agricultura convencional, né, utiliza-se um inseticida e depois de um certo tempo ele já não é mais eficiente, ele já não consegue repelir ou matar aquele inseto, né, e tem que mudar para um outro produto, né. E aí a gente vem para a questão das vantagens, né, do uso dos inseticidas naturais. No caso dos inseticidas naturais, isso dificilmente ocorre, porque são moléculas mais complexas, né? Então não está isolado o princípio ativo. Então a chance de haver resistência por parte desses insetos é muito menor. Também são produtos, né, que podem ser obtidos facilmente com ingredientes que muitas vezes a gente encontra na própria propriedade, né? Que não precisa ser adquirido fora, né? A gente corta um pouco dessa dependência da casa de produtos agrícolas, traz uma autonomia para os agricultores, né? São produtos eficientes e uma das coisas mais importantes, né, que a gente pode citar são produtos que não agridem o meio ambiente, né? Então são ambientalmente muito mais corretos do que os produtos químicos. E aí quando a gente fala em agroecologia, né, a gente gosta de lembrar que o manejo ele é sempre preventivo. A gente cuida da nossa cultura, né, do nosso cultivo, para que ele seja saudável e não venha a ser atacado pelas pragas. Então, gente, é importante, né, é lógico que é importante a gente controlar, né, esses insetos ou esses organismos que estão causando a doença lá na planta, mas se a gente não refletir sobre o que está causando verdadeiramente esse ataque, né, é sempre resultado de algum desequilíbrio, alguma coisa do manejo, né, da cultura que a gente precisa melhorar. Então, se a gente pensa só em resolver o problema ali do ataque do inseto, ele vai continuar se repetindo, porque a gente não está resolvendo a causa dele. Então, a gente refletir em todos esses fatores, né, que a gente já citou aqui, o que é que pode estar desequilibrando esse ambiente e propiciando, né, o ataque dessas pragas na cultura. Então, se a gente não refletir sobre isso, a gente não resolve de forma eficiente o problema, já que a praga ela é um sinal de alerta que algo está errado no manejo, né? Então, se a gente apaga o sinal de alerta, a gente não resolve o problema. E aí, gente, quando a gente fala em defensivo natural, né, vem sempre à mente as caudas, os extratos, né, de plantas. Então, esses são defensivos naturais, mas existe uma série de outros defensivos naturais. Por exemplo, as plantas repelentes, como eu já citei aqui, né? O cravo de defunto, a arruda, o gergelim, o próprio coentro. Nós temos o controle biológico também, que é um tipo, né, de defesa natural. A joaninha, quando a gente vê uma joaninha ali na área da horta, é importante que a gente saiba que ela está trabalhando junto com a gente, né? A joaninha, ela atua, né, no controle de pulgão, de cochonilha, então ela se alimenta desses insetos e controla esses insetos, né, que têm potencial de se tornar praga.
Nós temos também os produtos de origem animal, como a gente já citou, a urina de vaca ela é muito utilizada, né? Além de ser fonte de nutriente, ela também tem essa ação, né, de defensivo natural. Na parte mineral, a gente tem uso de enxofre, de outra série de produtos também que podem estar produzindo esses extratos, né, essas caldas, para serem utilizadas como defensivo natural. E temos também alguns produtos já comerciais, inclusive, né, à base de plantas e minerais também. Então, gente, a primeira receita, né, de defensivo natural que a gente vai ver hoje é a base de NIM. O NIM, ele é uma árvore, né, asiática, então ela veio para o Brasil e encontrou condições climáticas muito parecidas a de seu local de origem, então se desenvolveu muito bem. Então é uma planta fácil da gente encontrar aqui na região. Então o NIM, ele tem uma série de princípios ativos que agem como inseticida, né, entre eles um chamado azadiractina. E aí ele atua numa diversidade de insetos também. Além do uso, né, para controle de pragas, ele é utilizado inclusive no controle de parasitas animais. Então esse inseticida, né, ele pode ser produzido tanto a partir da folha verde, como da folha seca ou das sementes, né? Sendo que das sementes e da folha seca a gente vai ter um tempo de preparo maior. Na semente a gente vai precisar descarnar essa semente, né? E na folha seca a gente vai precisar esperar um período aí mais ou menos de 8 dias para que essa folha ela desidrate. A gente optou por trazer a receita da folha verde porque é uma receita eficiente e mais rápida, né? A gente pode produzir hoje para utilizar já amanhã. Então a gente vai fazer aqui a proporção de 1 litro de defensivo, mas aí dependendo do tamanho da área que você deseja aplicar, você pode aumentar essa receita, né? Então para 1 litro de água a gente utiliza aproximadamente 80 gramas de folha, né? Note que aqui nós estamos utilizando só as folhas, então bem fácil de tirar. Pega assim, para não utilizar o pecíolo, porque aí vai dificultar no processo de bater esse material. A gente está utilizando o liquidificador, mas também pode ser adaptado, pode ser macerado, pode ser moído, isso aí vai depender muito dos equipamentos que vocês têm. Então a gente vai utilizar uma proporção de 80 gramas de folha para 1 litro de água. Então isso quer dizer que se a gente quiser produzir mais, por exemplo, se a gente quiser produzir 10 litros, a gente vai utilizar 800 gramas de folha e assim sucessivamente, né? Então a gente vai bater esse material aqui. Bem batido, né, até triturar toda a folha. Vai guardar numa garrafa PET, como essa aqui, esse aqui a gente preparou ontem. Então, guarda numa garrafa PET, num ambiente escuro. Então, se tiver uma caixa de papelão, por exemplo, a gente pode guardar esse material num ambiente escuro, porque ajuda, né, a liberar os princípios ativos. E aí, depois de 24 horas, a gente já pode utilizar. Depois de pronto, né, depois das 24 horas de descanso, a gente vai coar esse material. É interessante usar um coador de algodão, já que ele vai ser pulverizado, né? Então, para ser bem coado e não entupir o equipamento de pulverização, né? Então, depois de coar, a gente já pode realizar a aplicação. É um inseticida que serve para cochonilha, para pulgão, para mosca branca. Então, a gente observa onde esse inseto está. A mosca branca, por exemplo, ela costuma estar na parte de baixo das folhas, então a gente tem que pulverizar bem essa parte de baixo das folhas. É interessante que a pulverização ela seja feita no final da tarde, né, porque os raios solares eles acabam alterando esse princípio ativo, então é mais eficiente quando feita no final da tarde. E é isso. Vocês podem utilizar nas hortaliças, podem utilizar em outros plantios, como o cultivo do milho, também é eficiente contra a lagarta do milho. E, como eu disse, uma gama muito grande de insetos. E aí, quanto ao intervalo, né, de aplicação, isso vai depender muito da situação que está a sua cultura. Mas, em média, né, ele é eficiente por até 7 dias. Então, se tiver muitos insetos, a gente pode aplicar a cada 7 dias. Se tiver menos, a gente pode ir estendendo mais esse período, né, de aplicação. Ele é interessante porque é um inseticida que ele ataca
ele age, né, digamos assim, em diversas fases do inseto. Então, ele repele, na lagarta ele repele a alimentação. Então, essa lagarta ela deixa de se alimentar. Ele também atua na mudança de fase, né? A gente sabe que tem a fase de ovo, de pupa, tem várias fases do inseto. Então, ele atua inibindo, né, fazendo com que o inseto não passe de uma fase para outra. Diminui também a reprodução e nas folhas em que esse inseticida é aplicado, os insetos eles não costumam colocar os ovos. Então, tem várias formas de atuação. Por isso, ele é muito eficiente e atua numa série de insetos. Então, essa próxima receita, né, é uma receita muito simples também. Ela é utilizada, é uma armadilha para a mosca das frutas. A mosca das frutas, ela também atinge uma série de culturas, né? É a responsável por aquele bichinho que a gente encontra lá na goiaba, às vezes, na siriguela, na manga, uma série de culturas, né? E aí, a gente vai fazer uma armadilha hoje. Vamos utilizar basicamente uma garrafinha dessas de 500 ml de água e uma fruta atrativa, né? Pode ser a laranja, pode ser a manga, pode ser uma dessas frutas, né, que a cultura costuma, que a mosca costuma atacar. Água e um pouco de açúcar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o suco da laranja, né? Vai espremer essa fruta, tirar todo o sumo dela. Aqui junto ao suco, né, da laranja, a gente vai misturar um pouquinho de água e também um pouco de açúcar, né, para se tornar mais atrativo ainda. Mexe para diluir bem. Sobre a vasilha que a gente vai utilizar na armadilha, né, a gente vai fazer 4 buraquinhos. Buraquinho com prego mesmo, né? É importante que não sejam buracos muito grandes, no máximo meio centímetro, que é para que a gente não acabe capturando abelhas também, né? Porque abelhas são insetos interessantes e importantes, né, na polinização das culturas agrícolas. Então, depois de misturado esse material, a gente vai colocar na garrafa, vai tampar. A gente utiliza somente 4 buraquinhos, né, que é para perder menos líquido pela evaporação. E vai pendurar, né, com o cordão a gente pendura numa proporção de uma armadilha dessa por planta, né, por frutífera. Então, é importante a gente pendurar numa área que não pegue o sol da tarde, né, senão vai acelerar muito o processo de decomposição. Então, a gente deixa pendurado numa altura mais ou menos de 1,5 m a 1,80 m. E aí fica sempre observando, né, se a gente já capturou muitos insetos e quando é que a gente precisa trocar. Isso vai depender muito da quantidade de insetos que está aqui dentro, né? Se a gente tem uma camada muito grande de insetos, acaba que a gente não consegue capturar mais. Então, 15 dias depende muito também do nível de infestação da praga na cultura. E a última receita de hoje, né, é para combater as formigas cortadeiras, né? Muita gente tem prejuízos, principalmente nas hortas, com essas formigas. Elas geralmente cortam as culturas e levam para o formigueiro essas folhas, né? Muita gente acha que essas folhas servem para a alimentação da formiga, mas na verdade não. As formigas elas cultivam um fungo lá dentro do formigueiro e essa folha é utilizada na alimentação desse fungo. Então, a gente vai precisar para essa receita de um pão dormido e vinagre. A gente vai esfarelar, né, assim, em pequenos pedaços o pão. Importante que os pedaços não sejam muito grandes, porque as formigas elas vão precisar carregar, né, esse pão e vai molhar o pão aqui com o vinagre.
Então, depois de fazer isso, a gente vai colocar essas pequenas partículas, né, de pão e bebidas em vinagre nos caminhos da formiga, né, onde elas costumam cortar. E aí a formiga vai carregar esse material para dentro do formigueiro. Isso vai combater a formiga lá na área, na horta de vocês. Então, gente, as nossas receitas de hoje eram essas, né? A gente pede que, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail do IRPA, né? Que é o irpa@irpa.org. Vocês podem estar mandando um e-mail ou consultando, né, informações que a gente sempre está postando no site do IRPA, né? Então a gente tem uma série de matérias e também de materiais didáticos, de cartilhas que podem ser acessados por vocês. Então, gente, por hoje é isso, e aí a gente pede que vocês continuem acompanhando as nossas videoaulas aqui no canal. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.